o somatotipo ele foi sendo ajustado ao longo do tempo, tá? Então a forma que a gente vê o somatotipo hoje é uma forma já bem ajustada, bem já trabalhada em relação a como ele foi criado lá nos anos 40. Essa pessoa, inicialmente, que criou esse somatotipo, por que ele criou isso? Porque ele sabia que se ele falasse de biotipo, ele estaria falando de uma coisa genética. Né? O biotipo, a pessoa é o padrão genética. E ele sabia que a estrutura corporal de alguém não depende só disso. Depende de fatores externos. E ele estava correto. Depende do que você faz, do que você come, enfim, do seu estilo de vida. Então o correto é somatotipo. Né? A ideia foi boa. Só que daí, por exemplo, ele associou o ectomorfo, a pessoa mais magrinha e tal, como uma pessoa, vamos dizer assim, mais cerebral, como se fosse uma pessoa mais, assim, mais inteligente. E não faz sentido nenhum isso, tá? Então, essas relações da estrutura física com formas de ser da pessoa, isso foi descartado, tá, pessoal? Isso ficou no tempo. Hoje não se faz mais nenhuma associação da forma de agir da pessoa, do jeito de ser, não se faz mais essa relação, não existe mais isso, tá? O que é o somatotipo? É a classificação do perfil de estrutura física do ser humano em 3 condições. Então você tem um perfil endomorfo que tem a ver então com o quê? Com acúmulo de gordura, adiposidade do organismo. Mesomorfo, que tem a ver com a muscularidade, isso é, um predomínio de massa muscular, né? E ectomorfo, que é uma pessoa mais longilínea, que não tem nem muito de tecido adiposo, nem muito de músculo, né? Pessoa mais magra. E aí, um grande erro é pensar que as pessoas elas são um dos 3. Esse é o maior erro que eu vejo, tá? Infelizmente, até pessoas no meio acadêmico falam às vezes, que eu já ouvi, coisas assim. Ah, ou você é endomorfo, ou é mesomorfo, ou é ectomorfo. E acabou. Você tem que aceitar e etc, etc. Isso é mentira, pessoal. Não é isso que a teoria do somatotipo diz. A teoria do somatotipo coloca que isso aqui são extremos. Extremos que poucas pessoas se encontram nesses extremos. Por exemplo, o perfil 100% endomorfo. É raro. Um perfil 100% mesomorfo, um perfil 100% ectomorfo. Ok? Outra coisa é que essas pessoas dizem, você nasceu assim e acabou. Você nasceu para ser endomorfo. Você nasceu... E isso é outra mentira. Por quê? Porque embora a influência genética é forte no somatotipo, a forma de você ser, seu estilo de vida, como eu falei, o treinamento físico, a alimentação, ela faz você se deslocar dentro desse campo de somatotipos. Você, sem dúvida, com treinamento físico, dieta, você consegue alterar esses padrões. Como que eu tenho tanta certeza que isso é possível? Porque esses padrões, pessoal, eles são definidos com testes, e eu vou falar dos testes para vocês. E no momento que você faz testes, adivinhe o que é testado? Dobras cutâneas, circunferência, peso, estatura, diâmetro ósseo. Então, dentro desses testes que são feitos e são verificados qual que é a intensidade desse elemento endomorfo, desse mesomorfo, desse ectomorfo que há em você, né? Vamos dizer assim, você carrega, vamos dizer assim, um componente de cada um desses. E muitas vezes 2 estão iguais, às vezes os 3 estão iguais. Às vezes um se destaca, às vezes, enfim, às vezes os 3 são diferentes. Então, as combinações são diversas, mas eles são apresentados sempre assim, ó. O componente número 1 é o endomorfo, o componente número 2 é o mesomorfo
e o componente 3 ectomorfo. E tem um componente, como eu falei, de cada um desses, e as combinações são diversas, a gente vai dar uma olhadinha nessas possibilidades. Há um componente genético importante no somatotipo, mas esse pode ser modificado com o treinamento físico, tá? Então não é que você nasceu assim e acabou, não é assim que funciona, tá? Então aqui está uma figura bem, né, conhecida dos padrões de somatotipo, em que você tem sempre aqui ó, o componente 1 à esquerda, que é o endomorfo, o endomorfismo, né? Aí você tem o componente 2 aqui em cima, que é o mesomorfo, o mesomorfismo, e o componente 3, ectomorfo, ectomorfismo. Então, sempre lembrando que endomorfo relacionado à adiposidade, mesomorfo à muscularidade e ectomorfo à magreza. Tá? E onde que as pessoas estão? Elas estão aqui, pessoal, aqui dentro, ó. Mais no centro, mais em direção a esse, ou mais em direção àquele, ou mais em direção a esse. Então, todos esses campos aqui ó, podem as pessoas estarem. Em qualquer espaço aqui dentro. Não é numa ponta só ou em outra, tá certo? Então, essas são as possíveis classificações, né? Na verdade, o que acontece? A numeração que você tem, ela vai cair aqui dentro em algum lugar desses. Se for colocar no somatotipograma aí, né? São 13 classificações que você recebe, tá? Mas lembrem que para cada uma dessas classificações tem combinações diferentes dos 3 componentes. Segundo o Sheldon, 1940. Então, o Sheldon, pessoal, é o cara que teve essa ideia, é o cara que deu início ao somatotipo, né? Começou a estudar isso. Que teve aquelas situações que eu falei das críticas, porque associava com questões de estilo de ser da pessoa, né? Então, cada componente é, né, cotado de 1 a 7 e tem os 3 tipos extremos. Daí seria como os 3 tipos extremos? Se você tem o primeiro item, qual que é o primeiro que eu falei? É o endomorfo, o componente 1. O componente 2 é o mesomorfo, o componente 3 é ectomorfo. Então, se é 7, vai de 1 a 7, tá, o número. Ó. Se é 7, 1, 1, ele é endomorfo puro, porque o mais alto é o componente 1 aqui, é 7, é o extremo, e os outros dois o extremo mínimo. Isso é raro, pessoal. O 171 é o mesomorfo puro, raro. 117, ectomorfo puro, raro. Tá? Você tem o número 1 nos outros dois e o máximo nesse, isso é raro. Esses são os extremos, ok? Então, sempre nessa ordem, tá? Endo, meso, ecto. Então, vejam como esse método ele foi sendo ajustado, né? Ele sofreu mudanças para chegar onde estamos hoje, tá? Tá? Então vamos ver agora o cálculo, tá? O cálculo de cada um desses componentes. Então o componente 1, eu botei 1 aqui, ó, é o somatotipo, né, da endomorfia. Componente 1, adiposidade, endomorfia. Esse monte de números aqui, ó, não precisa se preocupar com isso. Você não vai fazer cada vez que for fazer esse cálculo isso. É que nem a gente faz com equações de dobras cutâneas, pessoal. A gente monta uma vez isso aqui no Excel e deu, tchau. Montou lá no Excel, você só alimenta lá as informações, né? Que no caso aqui são 3 dobras cutâneas e a estatura, é isso, nesse cálculo de endomorfia, e ele vai te dar já o componente automático da endomorfia, tá? Então você faz uma vez só no Excel isso aqui. Então vejam, o que é utilizado aqui? Somatório das dobras cutâneas de tríceps, subescapular e supraespinhal. São 3 dobras cutâneas. E isso é multiplicado por um valor, né, que divide pela estatura. Então, na verdade, você vai coletar 3 dobras cutâneas, tríceps, subescapular e supraespinhal, e vai coletar também a estatura.
né? Medir a estatura da pessoa em centímetros. Tá? Como que fica a equação aqui? Soma as três dobras cutâneas, tríceps subescapular e supraespinhal, soma tudo isso, e aí esse número vai multiplicar o que resultar de 170,18 dividido pela estatura. Ok? Isso aqui vai te dar um número, é o número da endomorfia. Então, se esse número for 1, é baixíssimo o seu componente de endomorfia. Se esse número for 7, é o máximo. Tá certo? Então você vai ter números dependendo da sua estrutura corporal. 2, 3, 4, 5, 6, né? Geralmente estão nessas faixas aí. Pode ser 1, pode ser 7 também, tá certo? E às vezes não é exato esse número. Ah, é 2. Não, às vezes é 2.2, 2.3, 4.1, tá? Então são números também fracionários aí, ok? O outro componente 2 agora, mesomorfia. Esse é o componente mais trabalhoso, porque você tem que medir 2 diâmetros ósseos, isso é com o paquímetro, tá, que se faz. Então você mede lá o diâmetro do húmero, né, que é no cotovelo, e no fêmur, que é lá nos epicôndilos, lá no joelho, né? Então você tem lá 2 diâmetros ósseos, você tem 2 circunferências, né? Esse perímetro aqui é circunferência, perímetro de braço e perímetro de panturrilha. Percebam que essas circunferências são corrigidas. O que é ser corrigida? Você tem que também fazer a medida da dobra cutânea do tríceps e da dobra cutânea da panturrilha para descontar a gordura que tem no braço, a gordura que tem na perna. Tá? Então você pega lá, por exemplo, aqui, né? Você pega lá o braço, seria o braço dessa posição aqui, ó, né? Ele flexionado e tensionando nessa posição aqui, em centímetros, e também a dobra cutânea do tríceps. Só que essa dobra geralmente a gente tem em milímetros, né? Só que se você tem lá, por exemplo, 10 milímetros, isso dá 1 centímetro, 10 milímetros. Então você vai descontar esse 1 centímetro do que você teve lá no braço. Então se você mediu o braço lá 30 centímetros e a dobra cutânea deu 10 milímetros, você vai considerar 30 menos 1, menos esse 1 centímetro da gordura que você mediu. Então vai ser considerado, né, 29. Isso é um braço corrigido. E a panturrilha é a mesma coisa, tá? Vai ter lá a circunferência da panturrilha e com a dobra cutânea da panturrilha em centímetros, né? Então se deu lá 15 milímetros, é 1,5 centímetro, vai diminuir da circunferência da panturrilha. E é usado também a estatura. Tá? Então todas essas informações são utilizadas, alimentam, né, posições lá no Excel que vão gerar automaticamente aqui o componente da mesomorfia. E por fim, né, o componente 3, que é da ectomorfia. Tá? Então na ectomorfia são utilizados aí a estatura e o peso, a massa corporal, só. Olha só, a ectomorfia utiliza as mesmas variáveis que são utilizadas para o IMC, que é o peso e a estatura. Só que IMC é peso dividido pela estatura ao quadrado. E o que é usado na ectomorfia? É mais complicadinho o negócio, tá? A gente vai dividir, né, a estatura pelo peso, só que é a raiz desse peso. E não é a raiz quadrada, é a raiz cúbica. É uma relação entre estatura e peso. Só que lembrem do MC, eu divido o peso pela estatura ao quadrado. Aqui eu divido a estatura pela raiz cúbica do peso. Então o número não tem nada a ver com o número do MC. Tá? E aí tem que seguir certos padrões aqui, ó, né, que vão te dar uma equação aí para calcular. Tá? Se esse x aqui, né, que for obtido aqui, ele for maior ou igual a 40,75, você usa essa equação. Se esse x for entre esse valor e esse, né, menor que 40,75, mas maior
que 38 e 25 usa essa equação. E se esse x, que é esse resultado, for menor, aí a ectomorfia é igual a 0,1, que seria a mínima possível. É bem simples de se fazer, se for ver, é só estatura e peso aqui, só que tem que colocar na equação certa. Então, para fazer no Excel é o pior, porque para fazer no Excel você precisa fazer aquela condicional no Excel, se não sei o que, sabe? Não sei se vocês todos conhecem no Excel, mas tem essa possibilidade de ter um resultado entre tal, tal, daí você faz uma condicional. Se isso, daí usa tal equação. Se tal, usa outra equação. Então é a mais complicada em termos de equação, mas em termos de medida é peso e estatura. É bem simples de se fazer. Tá aqui, ó, somatotipo. O primeiro elemento, endomorfia, o segundo elemento, mesomorfia, o terceiro, componente de ectomorfia, sempre nessa ordem. O gráfico em si não é o mais importante. É importante essas classificações aqui, né? E essas classificações têm todo um padrão também para se entender. Endoectomórfico. O endomorfismo é dominante e o ectomorfismo é maior que o mesomorfismo. Então veja, qual que é o dominante? É o primeiro item aqui, ó. Esse segundo, o endo é mais forte, o segundo é o meso, ele é baixo e é mais baixo que o segundo mais alto, que seria qual? Aqui, ectomorfo. Então quem que é esse sujeito? É o endoectomórfico, tá? E assim vai, tá, pessoal? A gente não vai ficar falando aqui de um por um, né? Lendo todos eles, vocês vão entender sobre essa como enquadra aqui, como classifica, tá? Dentro de um padrão, ok? E aqui está o tal do somatotipograma. Conhece esse gráfico? Você bate o olho no gráfico, você já percebe onde é essa pessoa, né? Como que é a estrutura física dessa pessoa.